Então vamos lá, irmãos. Boa noite para vocês. Atos capítulo 20 hoje. Finalmente terminamos o capítulo 19. São 20 quanto mesmo? 28, né? Então falta 8 capítulos, aproximadamente 9 semanas, porque o capítulo de hoje, segundo a minha conta aqui, não dá para fazer tudo hoje, tá? Eu estava estudando lá. Meu planejamento é a gente pegar do versículo 1 até o versículo 15, um pouquinho para cá do meio do capítulo. Estamos falando sobre a terceira viagem missionária de Paulo, né? Lembrando que nós, no último capítulo, falamos sobre a saída do apóstolo Paulo da cidade de Éfeso. Na verdade, ele vai sair agora, né? Mas sobre a passagem dele na cidade de Éfeso, e eu citei o problema que deu com relação lá à tal da Diana dos Efésios, a questão das mulheres no culto, e eu citei também como que a autoridade romana acabou colocando panos quentes na história para que o pessoal não ficasse tentando incitar algum tipo de revolta que poderia acabar trazendo a acusação do crime de sedição que era punido com crucificação. Por conta disso ficou tudo de boa. Paulo não sofreu nenhuma perseguição mais forte, mais incisiva, e o que acontece aqui é que agora Paulo já estava no coração com relação a um desejo de ir para Roma, e a gente vai ver que cada vez mais ele está caminhando nessa direção. Você lê para nós então, Rafa, Atos capítulo 20, do verso 1 ao verso 15, por favor. Depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos e, abraçando-os, saiu para a Macedônia. E, havendo andado por aquelas terras e exortando-os com muitas palavras, veio à Grécia. Passando ali 3 meses e sendo-lhe pelos judeus postas ciladas, como tivesse de navegar para a Síria, determinou voltar pela Macedônia. E acompanhou-o até a Ásia Sópatro, de Bereia, e dos de Tessalônica, Aristarco, e Segundo, e Gaio, de Derbe, e Timóteo, e dos da Ásia, Tíquico e Trófimo. Estes, indo adiante, nos esperaram em Troade, e depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles a Troade, onde estivemos 7 dias. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles, e alargou a prática até a meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo, onde estavam juntos, e estando um certo jovem por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do 3º andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a sua alma está nele. E subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada. E assim partiu. E levaram vivo o jovem, e ficaram não pouco consolados. Nós, porém, subindo ao navio, navegamos até Assos, onde devíamos receber a Paulo, porque assim o ordenara, indo ele por terra. E logo que se juntou conosco em Assos, o recebemos e fomos a Mitilene. E navegando dali, chegamos no dia seguinte de fronte no Quios. No outro, aportamos a Samos e ficamos em Trogílio. Chegamos no dia seguinte a Mileto. Tá bom, até aí tá bom. Vamos lá, irmãos. Então vamos voltar ao começo aqui, capítulo 20. Começa dizendo, né? Depois que cessou o alvoroço, aquela confusão toda que os artífices, né, os ourives que faziam as imagens para Diana, tentaram armar para ver se Paulo e os demais cristãos fossem presos. Depois que isso passou, Paulo coloca em prática aquilo que é um desejo no seu coração, que já está sendo manifestado há 2 capítulos para trás aqui. Paulo está dizendo assim: eu quero voltar para a Macedônia. Eu quero, depois que eu passar lá por Jerusalém, Paulo está fazendo aquela grande coleta, levantar recursos para ajudar os irmãos em Jerusalém que estão passando por necessidade. E Paulo sabe no seu coração, não por fruto de uma revelação externa, não por fruto de alguma coisa que alguém tenha trazido,
mas ele entende no seu coração que ele precisa ir para Roma e que ele vai ser guiado por Deus para Roma. Outra coisa que ele vai percebendo, a gente vê que ele vem falando sobre isso, é que o futuro que o espera é um futuro de perseguições, é um futuro de cadeia mesmo. E é assim que termina a vida dele, logo depois que ele vai para Roma, né? Ele consegue passar alguns anos de boa ali, depois, quando coloca o fogo em Roma, os cristãos foram acusados disso de maneira equivocada, e a perseguição se tornou tão intensa que Paulo termina os dias dele na cadeia. Então Paulo aqui, né, cessa, depois que cessa aquele alvoroço todo, chama os seus discípulos, se despede dessa turma e vai para a Macedônia, né? Ele já, como eu já disse, ele já tinha dito que ele gostaria de ir para a Macedônia e também para as regiões ali de Acaia. 2 Coríntios descreve para a gente essa partida. Aqui a gente começa a perceber que Lucas não traz os pormenores da história. E o motivo é muito simples. Nós falamos sobre isso alguns capítulos atrás, que o livro de Atos possui algumas passagens que são narradas em primeira pessoa. É sempre assim, então nós fomos, nós fizemos. Em alguns outros capítulos, eles foram, eles fizeram. Então, quando está sendo falado em primeira pessoa, quer dizer que Lucas presenciou a história. Quando não está sendo falado em primeira pessoa, né, é porque ele apurou a história, ouviu falar da história, mas ele não presenciou. O que a gente vai vendo aqui é que Lucas não pega detalhes daquilo que ele não presenciou. Ele conta essa história assim, não, Paulo juntou os caras, despediu, foi para tal lugar. Agora, os grandes detalhes da história, você precisa fazer um esforço aí, não apenas imaginativo, né, mas até de pesquisa. Precisa cruzar a informação daquilo que o livro de Atos traz, o cronograma do que está acontecendo aqui, com aquilo que outras cartas paulinas estão descrevendo, porque os livros estão sendo meio que escritos ali tudo ao mesmo tempo, né? E aí você, cruzando essas informações, consegue encontrar o que estava acontecendo. Então, lá em 2 Coríntios, há uma descrição dessa partida de Paulo saindo de Éfeso e indo para Macedônia. Que mais que a gente tem como descrição lá em 2 Coríntios? A chegada dele em Troade, a grande oportunidade que ele teve para evangelizar, mas por conta, quando ele está na cidade de Troade, da preocupação que ele tem com a igreja na cidade de Corinto, o livro descreve que acabou que ele não conseguiu aproveitar essa oportunidade de evangelizar. Paulo estava muito perturbado com esse negócio. E eu falo para a galera fala que a gente está sempre fazendo piada, né, que fala assim, mas a igreja dos corintianos lá dá problema, né? Gente, a igreja de Corinto deu muito problema. A primeira carta de Paulo lá aos corintianos, né, aos coríntios lá, aos coríntios, né, ela é muito crítica mesmo. Há muitos apontamentos que Paulo faz no sentido de que a igreja retome a sua vocação. Na segunda carta, a gente já tem um descritivo de quais foram as medidas que Paulo tomou e também de um testemunho de que a igreja reagiu. A igreja tomou um posicionamento mais firme, tanto que essa própria igreja é aquela que está lá no capítulo 8 e no capítulo 9, naquele texto que semana passada eu falei, que o pessoal gosta de usar para falar de dízimo. Que é assim, olha, aquele que oferte, não faça isso por obrigação, né, mas que faça isso por alegria, porque Deus ama quem dá com alegria. Isso é verdade, só que isso não está falando de dízimo, está falando de uma oferta pontual, uma coisa que a própria igreja ali de Corinto e os irmãos da Macedônia fizeram por ocasião das necessidades que os irmãos na Judéia estavam passando. Então, o Paulo, nesse momento aqui, que não está descrito no livro de Atos, está em Troade, em crise com a igreja de Corinto, e a gente sabe pelas cartas, as demais cartas de Paulo, principalmente lá em 2 Coríntios capítulo 2, né, que Tito, que era um desses caras que andava com Paulo, foi enviado para Corinto. Então Paulo continua discernindo a sua missão, tateando mesmo, andando de cidade em cidade, tentando perceber para onde Deus quer levá-lo, mas o coração dele está com essa igreja que já foi estabelecida, uma igreja que já existe, mas que está passando por problemas como qualquer outra igreja passa. O que acaba acontecendo é que ele manda o Tito para lá e, gente, a gente às vezes não consegue fazer as contas de como é viver num mundo antigo, né? Às vezes a gente não lembra como é fazer as contas de viver no mundo há 20, 30 anos atrás. Porque, por exemplo, você fala assim, o Tito foi para lá, o que está acontecendo? Por que ele não telefona, né? Então, porque não tem telefone. Por que ele não manda uma carta? Porque não tem correio.
Para ele conseguir mandar notícias, precisa alguém vir trazer a mensagem. É uma situação super complicada. No envio de Tito lá para Corinto, enquanto o Lucas está descrevendo superficialmente a condição de Paulo aqui, eles fizeram um acordo, eles falaram, você vai para lá e na semana tal, daqui tanto tempo, nós encontramos lá em Trode, beleza? Beleza. E o Tito não apareceu. Aí você não sabe se o cara foi preso, se o cara morreu, se o cara foi assaltado pelo caminho e jogaram o corpo dele em algum lugar. Você não sabe, não tem como saber. Então imagina-se a angústia que é fazer missões nesse tempo, né? É literalmente algo que você vai e não sabe como é que o negócio vai desenrolar. Lucas não coloca esses pormenores aqui no livro de maneira nenhuma. A única coisa que a gente tem aqui em 2 Coríntios capítulo 2, o Tito chega, atrasado, mas chega, dando já testemunho de que ele que foi incumbido de levar as repreensões de Paulo para com os equívocos que estavam acontecendo ali na igreja de Corinto, talvez a carta de 1 Coríntios, né, tenha sido enviada pelas próprias mãos dele. Então isso tudo agora está sendo registrado nessa segunda carta para que seja enviada posteriormente, né? E tudo isso a gente vê aqui, o Lucas não fala nada, não descreve. Então, meus irmãos, é legal a gente ter esse posicionamento cronológico, porque quando a gente cruza os demais livros, a gente vai vendo tudo que está acontecendo. Senão fica parecendo também que não havia grandes angústias, grandes problemas aqui no que está acontecendo, né? Aí, verso 2 e 3 aqui. Havendo andado por aquelas terras e exortando-os com muitas palavras, veio a Grécia. E passando ali 3 meses, e sendo-lhe pelos judeus postas ciladas, como tiveste de navegar para a Síria, determinou voltar pela Macedônia. Aqui, mais uma vez, o Lucas continua ainda falando em terceira pessoa e falando de maneira superficial. Só que tem algumas informações aqui que são que dão algumas dicas para nós de fatos históricos que a gente consegue confirmar também em outras cartas paulinas, né? O primeiro detalhe, neste período de 3 meses que Paulo está ali entre a Grécia ou a Caia, em alguns lugares está descrito também, é o período em que é atribuído historicamente a autoria do livro de Romanos. Então, eu não sei se vocês se lembram, alguns capítulos atrás, nós falamos, né, de Priscila e Áquila, que era um casal que morava em Roma e por conta da perseguição dos romanos a alguns cristãos, eles saíram da cidade, encontraram com Paulo, também com Apolo, depois começaram a andar com os cristãos e acabaram se tornando uma referência na igreja ali nessa região da Macedônia onde eles estavam. Naquela ocasião, eu comentei que nós não sabemos se essa saída deles de Roma quer dizer que já existia uma igreja em Roma, ou se era uns gato pingado, que ouviu o evangelho por alguém que transitava por essas regiões distantes do mundo antigo e acabou abraçando a fé. Agora, nesta ocasião aqui, já se passaram alguns meses, talvez até anos, né, daqueles capítulos que a gente leu lá para trás, nós temos já certeza que existe uma igreja romana, uma igreja na cidade de Roma, só que nós não sabemos quem plantou, nós não sabemos quem são os líderes dessa igreja, a gente não sabe nada. A única coisa que a gente sabe é que nesse período aqui, Paulo tem 3 meses ali de aparente tranquilidade, trabalhando ali nessa região da Grécia, né, ou Acaia, e ele por fim escreve a carta aos romanos. O engraçado da carta aos romanos também é que não é uma carta direcionada com tantos detalhes para que a gente pudesse saber mais coisas a respeito da igreja, né? A carta de Paulo aos Romanos é um dos livros, talvez, que se a gente fosse tentar fazer uma exposição aqui, dá uma trabalheira danada. Por quê? Porque é um tratado de fé muito profundo. Às vezes a gente gastaria muito tempo para fazer 2 versículos aqui, porque é muito denso, são muitas informações. Paulo literalmente estará falando para pessoas que não são judeus. Então não basta que ele apenas fale a partir dos elementos que já são comuns da fé sobre Cristo Jesus. Ele tem que fundamentar tudo absolutamente do zero e de uma maneira extremamente convincente. Por conta disso, o livro, a carta de Paulo aos Romanos, é um dos livros mais difíceis, mais densos, né, da gente estudar no Novo Testamento, né? Paulo escreveu isso nesse período aqui, né? Quanto tempo levou? Não sabemos. Mas foi nesse período de mais ou menos 3 meses
que ele redige toda esta carta, que essa nós sabemos a autoria, sem sombra de dúvidas, né? O estilo de Paulo é claríssimo, né? As palavras, as construções, os relacionamentos que ele cita e até mesmo os testemunhos da sua própria jornada. Então nós não temos dúvidas a respeito da autoria das cartas de Paulo. O que mais que a gente tem aqui de curiosidade, né? Lucas não detalha ainda a razão da viagem de Paulo a Jerusalém. Essa passagem dele pela Macedônia é caminho, ele tem um propósito, né? E o propósito é aquele que eu já falei anteriormente. Eles estão recolhendo as ofertas para levar para a Judéia. Esse é o grande propósito. E uma outra coisa, né, que Lucas também não detalha, mas que nós sabemos aqui, cruzando com outros livros e também algumas fontes históricas, é que esse verso, quer ver esse verso 3, dizendo assim, ó, passando ali 3 meses, sendo-lhe pelos judeus postas ciladas, isso aqui nós sabemos um pouco mais de detalhes do que acabou acontecendo. Vocês imaginam o seguinte, Paulo está indo para a Judéia, está indo lá para Jerusalém, e ele está passando nas igrejas e recolhendo as ofertas. E ele não está levando R$200, ele está levando muito dinheiro para poder ajudar toda a igreja da cidade inteira, a igreja que se reúne em vários lugares da Judéia. Então, nós sabemos de uma coisa, ele deve estar carregando muita coisa preciosa. Se os judeus já perseguiam os cristãos no que se refere ao seu ensinamento, aqui nesta ocasião há registros históricos de que os caras estavam armando verdadeiras emboscadas. Para vocês terem uma ideia, essa viagem não é uma viagem de Paulo fazer sozinho. O que a gente sabe, a gente vai ver na descrição aqui, no verso 4 fala isso, acompanhou até a Ásia, né? Começa a falar um tanto de nome. O que é esse tanto de nome aqui? Cada uma das igrejas que ele passava e recolhia essas ofertas para ajudar os irmãos da Judéia, ia também alguns dos oficiais da igreja. O que são os oficiais? A liderança, né? Oficial é um nome muito antigo que a gente nem usa mais, né? Mas nas escrituras a gente encontra esse tipo de expressão, esse tipo de referência. Então alguém da liderança dessas igrejas tomava parte na comitiva, né? Para quê? Para poder testemunhar de que tudo aquilo vai chegar onde vai chegar, para ajudar a transportar todos esses recursos e também para aproveitar a ocasião, já que está indo todo mundo para poder ofertar lá em Jerusalém, já fazer uma reunião com toda a igreja, né? Um grande encontro dos bispos, entre aspas, né, irmãos? Lá na igreja em Jerusalém. Deixa eu até fazer uma explicação sobre isso aí. A palavra bispo, ela tem o mesmo significado na sua essência da palavra presbítero. E a palavra pastor, que nós utilizamos nos nossos dias, né, ela não possui uma referência bíblica do jeito que a gente tem. Não existem pastores na igreja como cargo. O nome correto que a gente deveria usar é presbítero ou bispo. A diferença é que quando a gente olha um negócio a partir de uma visão dos judeus, é mais natural que este líder na igreja seja chamado de presbítero. Mas quando a gente olha pela visão dos gentios, é mais comum que esse nome seja bispo. Posteriormente, a igreja acabou fazendo uma diferenciação entre os cargos. E ainda depois, na Reforma Protestante, a gente tentando baixar a bola e dizer que, na verdade, nós somos pastores, tentando trazer um senso de responsabilidade para o serviço, né? Porque o que o pastor faz? O pastor não é necessariamente o dono. O pastor é aquele que zela por alguma coisa que já tem dono. Ele é só quem cuida do rebanho de Deus, mas o rebanho é de Deus, né? O que acaba acontecendo? Acaba que nós diferenciamos tudo isso daí. Então tem muita igreja que tem o pastor, tem o presbítero e às vezes tem o bispo, e hoje em dia tem uns caras que querem ser apóstolo e outras coisas que vai virando aí, né? Essas nomenclaturas a gente precisa sempre estar ressignificando. Então bispo e presbítero na essência não tem muita diferença. Uma diferenciação que acabou se usando posteriormente também é assim, o líder na igreja local é presbítero, mas o líder sobre diversas igrejas, por exemplo, um pastor de pastores, aí se usava mais a nomenclatura de bispo à medida em que isso começou a acontecer.
né? Só que é complicado, né, irmãos? É muita nomenclatura aí e as nuances disso são muito perigosas. Então é muito bom a gente chamar uns aos outros pelo nome mesmo e a gente não definir as pessoas pelo que elas fazem, né? Até porque a vocação de cuidar de gente é de todos nós. A questão é que uns têm mais vocação, outros têm menos vocação, né? Nós, no nosso ministério, embora a gente fala pastor, o nome que a gente realmente entende, todo aquele que está apto para o ensino, é presbítero mesmo, né? Nós não temos bispos, mas a gente vive fazendo piadinhas entre nós, porque a gente acaba falando, lá, o Ari virou apóstolo, né? Por quê? Porque fica viajando para ajudar os outros pastores, né? Mas não é bem por aí que funciona, tá, irmãos? Então, esses homens que a gente vai ver aqui são presbíteros, né? São líderes nas igrejas que vão acompanhar. Como eu disse, vocês imaginam que os judeus estão fazendo emboscadas para não apenas ir lá e dar uma surra no Paulo, como eles, sabendo que ele está levantando uma grande coleta, eles querem já pegar o dinheiro também. Então esse negócio de gente querendo passar a perna no outro e roubar o outro, crente, hein, gente? Tudo crê no mesmo Deus, né? Que é o mesmo Deus, é judeus, cristãos, é o mesmo Pai, né? E um querendo passar a perna no outro não é novidade, tá? Desde que o mundo é mundo, isso funciona do mesmo jeito. E aí o verso 3 diz também que ele, sabendo desse negócio e a turma toda tendo que navegar para a Síria, o que ele faz? Ele determinou voltar pela Macedônia. Então ele pegou o grupo e dividiu, porque quem estava sendo procurado era ele. Então ele pega o grupo, enfia no navio e ele vai por terra. Ele pega o caminho mais extenso e combina de encontrar mais na frente. No final das contas, como ele era a grande referência para ser encontrado, se ele não fosse encontrado, os outros irmãos passariam desapercebidos, porque os outros irmãos não eram ninguém. Era gente que provavelmente até os judeus nem conheciam. Agora, Paulo era uma figura conhecida. Aqui ele usa de uma estratégia, né? Foi muito inteligente nisso e acabou dando certo. Verso 4 descreve então quem são esses oficiais, quem são esses líderes da igreja, né? Então fala, acompanhou até a Ásia Sópatro de Bereia. Bereia foi falado aqui, né? Aquela cidade que quando Paulo chegou lá na sinagoga e começou a expor o Antigo Testamento, falando de Jesus, a própria Escritura testemunha que aqueles homens foram homens honrados, porque eles ouviram aquela palavra, e aí eles, quando Paulo saía fora, eles pegavam a Escritura e falavam, vamos conferir se isso bate. E aí, conferindo, eles descobriram que batia mesmo. E é legal que a palavra dá uma honra especial a eles por conta disso. Tanto que virou uma expressão, né? A gente fala assim, os bereianos, né? O que é? Os crentes hoje, os irmãos, que quando ouve alguma coisa, vai nas Escrituras para conferir. Virou um adjetivo nos nossos dias, né? Então fala aqui dessa turma de Bereia, fala dos de Tessalônica, Aristarco e Segundo e Gaio de Derbe, Timóteo, que é um dos que está ali junto com Paulo, né? Que era um desses jovens, da Ásia, Tíquico e Trófimo, fecham o grupo por fim. E aí esses daí, o que acontece? Eles, como foram de navio, chegaram primeiro. A lógica de fazer essa viagem de navio é cortar caminho mesmo. É não dar a volta por terra, porque ali era uma baía imensa, né, um continente ali no negócio, e uma viagem que levaria muitos dias daria para fazer rapidão. Paulo, consciente do que vai acontecer, das armadilhas, das emboscadas que os caras estão armando, ele fala, eu vou por terra do jeito mais discreto possível, vocês vão de navio. E onde que estava o dinheiro? Provavelmente com os que foram de navio, mas como Paulo não estava junto, ninguém desconfiou, ninguém ficou sabendo desse processo todo. Aí chegamos, irmãos, no verso 6, que traz uma curiosidade para nós aqui, muito interessante. Diz aqui no verso 6, depois do dia dos pães asmos, navegamos de Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles a Troade, onde estivemos 7 dias. Aqui, voltou a falar em primeira pessoa, já não está mais falando, eles foram, eles fizeram. Você vê aqui que Lucas pega e fala, né? Fomos ter com eles. Então ele já está falando, nós fomos. O que isso está se referindo? Lucas faz parte agora dessa viagem, está no grupo que está viajando. E o que é interessante aqui também, é que ele descreve que eles estão guardando a festa dos pães asmos. A festa dos pães asmos, ela é ali antes da Páscoa dos judeus. E, gente, nós falamos sobre isso alguns capítulos para trás também, e muita gente às vezes tem essa dificuldade de entender esse negócio.
Paulo, que é o grande defensor da graça, de que os gentios não sejam submetidos a esse fardo da observância da lei, ele, no entanto, não tem crise nenhuma em observar os mandamentos, porque ele é judeu. Ele não está ensinando nem pressionando ninguém a fazer isso, mas ele continua guardando o sábado e celebrando todas as coisas. A única ocasião em que ele não fazia essas coisas é quando ele estava junto com os gentios, porque ele entendia que a observância das velhas tradições, que ele entende que também podem honrar a Deus, para um povo que não tem essa vocação, se torna um fardo prejudicial e não honra a Deus. Por isso, quando ele estava com os gentios, aí ele diz: eu me fiz de gentio para estar com os gentios, eu me fiz de grego para estar com os gregos. E preguei aquilo que é fundamental, o restante é detalhe. Agora, quando eles estavam num grupo de judeus, numa região de judeus, Paulo se porta como judeu tranquilamente, naturalmente, não apenas como estratégia. Então ele celebra a festa, ele fez o voto lá do Nazireu, né, que ficou um tempão sem cortar o cabelo, depois ele raspa a cabeça. Tudo isso de maneira tranquila. Outro elemento que a gente vai perceber daqui para frente, que vai falar no verso 7, né, sobre a questão da observância do sábado e do culto ao domingo. Então, como Paulo e os demais irmãos continuam observando as tradições judaicas sem dificuldade nenhuma, a gente vai vendo que aqueles apontamentos que algumas pessoas fazem, dizendo assim: a igreja na Idade Média, quando se deturpou, é que mudou o culto de sábado para domingo. Quem fala isso, geralmente está querendo invocar que a gente comece a observar o guardar o sábado como mandamento, ou que a gente mude essa questão do dia do Senhor de domingo para sábado. Mas o que nós temos de testemunho na história é que Paulo guarda o sábado quando está com os judeus, não guarda quando não está. Se ele estiver sozinho, ele guarda, porque faz parte da tradição religiosa dele, sem crise nenhuma. Mas a gente vai ver aqui no capítulo 20 que uma coisa já está estabelecida desde essa época aqui: a igreja se reúne no domingo. Então isso não é uma coisa que, é porque quando Constantino, imperador lá de Roma, converteu. Gente, Constantino aqui nem nasceu ainda. E a igreja já está reunida no domingo. Por que ela está reunida no domingo? Por algumas razões muito práticas. A primeira delas é que o sábado deixa para os judeus. E se tinha um lugar que era estratégico para evangelizar, era a sinagoga, o dia que os judeus juntam. Então os judeus juntam na sinagoga no sábado e eles vão lá junto. Reúnem, eles guardam sábado, nós guardamos também. E aí no tempo lá de discutir a palavra, nós pregamos para ele. Depois nós somos excomungados de lá, faz parte. E aí no domingo, o que a gente faz? No domingo nós reunimos a igreja. E aí nós celebramos o nosso culto a Deus. E aí nós fazemos a ceia do Senhor. Então a igreja, já desde essa época aqui, a igreja primitiva já se reúne no domingo. Então por isso, gente, que a gente tem que tomar cuidado com esses excessos de puritanismo para com os dias. No meu entendimento, gente, é até natural a igreja reunir no domingo. O que eles estão dizendo de uma maneira muito explícita é o seguinte: o judeu guarda o último dia para Deus, o sétimo dia. E a igreja oferta a Deus o primeiro dia, o domingo, o primeiro dia da semana. Então o judeu encerra ofertando a Deus e os cristãos iniciam a semana ofertando a Deus. Só que a visão do cristão é uma visão muito mais suave, pois ele compreende que não existe um dia santo necessariamente. Esse dia é o dia dos irmãos se encontrarem, é o dia dos irmãos reunirem, de partirem o pão, mas não é o dia que é especial, é o encontro que é especial, porque na verdade todos os dias para nós devem ser guardados, ou todos os nossos dias pertencem a Deus, ou Deus reina em todos os nossos dias, ou então a gente não tem parte com Deus. Essa é a grande realidade. Então a gente vê isso daqui no verso 7, diz assim: no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Curiosidades históricas também, gente. Nós temos aqui informações sobre a natureza dessa reunião deles. Eles não celebram, quando se reúnem, uma ceia. Esse partir o pão, ele não é simbólico na perspectiva de uma eucaristia,
de um negócio apenas ritualístico, embora todas as vezes que eles estavam à mesa, eles faziam isso também de uma maneira muito expressiva, didática, repetindo as palavras que o próprio Jesus disse que era para fazer, né? Dizendo que isso está sendo feito em memória dele. Mas um costume da igreja, quando se reunia logo nesse primeiro dia, era comer junto mesmo. Então era muito parecido com aquilo que a gente faz. Você tira um momento onde nós estamos celebrando a ceia do Senhor, celebramos, beleza. Então agora vamos comer, vamos sentar na mesa e comer mesmo, janta, né? Vamos encher a pança, vamos gastar um tempo junto, um tempo de comunhão. Isso era uma prática normal ali na igreja primitiva, tá? Então a gente vê aqui, primeiro dia da semana, Paulo junta com a galera e diz aqui no verso 7 que como ele ia sair no dia seguinte, ele acabou ficando com a igreja até a meia-noite. O que é engraçado dessa reunião até a meia-noite, meus irmãos, é que também é um tempo muito confuso para se reunir à noite. Porque primeiro você só tem luz de vela ou de lâmpada, lâmpada aquela do gênio, do Aladim mesmo, né, que você coloca azeite dentro ou algum outro tipo de óleo e acende. Então a chama é desse tamanho. É óbvio que qualquer luzinha dentro de um lugar, quando você está no breu total, já dá uma iluminada assim maravilhosa, né? Mas ao mesmo tempo é super complicado você fazer leitura de texto. Se alguém leva alguma coisa do Antigo Testamento, fica super complicado. Como é que você abre um pergaminho lá, um negócio copiado à mão e consegue fazer uma leitura? Então tem que ter um esforço assim para estar junto, que não é brincadeira não. O mais natural seria que eles se reunissem durante o dia. Mas o verso 7 diz, né, que Paulo queria aproveitar a oportunidade, né, de estar junto com os irmãos, porque ele ia embora no dia seguinte. E aí por conta disso ele esticou aquele momento de comunhão, onde ele começou a ensinar e pregar. Não podemos ver a pregação, viu, irmãos, no modelo que às vezes a gente está acostumado, onde fica um cara falando e todo mundo quieto. É óbvio, não tem microfone, é óbvio, não tem púlpito, é muito mais uma conversa do que qualquer outra coisa, né? Mas diz o verso 7 que ele estendeu esse tempo aqui até a meia-noite. O verso 8 traz uma outra curiosidade aqui com relação a esses elementos da luz que eu falei, né? Diz assim, ó, e havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. E aí a gente tem que pensar no que isso significa. Essa lâmpada, quando você coloca fogo para acender essa pequena chama que o óleo vai queimando, ela esquenta muito, ela solta um vapor quente e ela esfumaça muito o lugar. Então, se você enche o lugar de lâmpadas para poder estar reunido com a igreja, você também acaba proporcionando outros desconfortos. Isso é uma coisa meio natural que poderia acontecer. O que a gente tem aqui também de informação é que os caras estão reunidos em um prédio, no verso 9, que dá a entender que não é um prédio térreo, eles estão reunidos no terceiro andar. Às vezes, numa leitura superficial, a gente fica imaginando uma grande catedral, né? Onde os caras estão aqui no chão e um sujeito subiu na janela, lá no terceiro andar e tal. Não. O mais lógico é que a reunião fosse no terceiro andar de um prédio mesmo, né? E aí, estando no terceiro andar, esse cara caiu, né? Agora, ele caiu para que lado? Provavelmente para o lado de fora, e não para o lado de dentro, como é o natural de se imaginar. Porque se ele cair para o lado de dentro, ele vai levar um tombinho pequenininho, né? Então, ele deve ter caído para o lado de fora. Então diz aqui, verso 9, estando certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, e tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, foi levantado morto. Então você fala assim, nossa, a pregação está chata demais, eu estou quase morrendo aqui. Então seja como Eutico, morra mesmo, tá? Eutico morreu, caiu da janela por causa da pregação que estava chata. De tudo estava tudo certo, né, irmãos? Se Deus ressuscita ele aqui, é uma bênção, é um milagre. E se ele morreu, vai estar com Deus, né? Morreu no meio do culto, que bênção, tal, né? Eu só acho que às vezes a gente não faz a conta dessa questão mesmo do privilégio, da gente entender que o esforço dessa galera para estar junto não é pouco. É tarde da noite, gente. Ninguém fica acordado meia-noite, o povo vai dormir na hora que escurece. Num lugar quente, cheio de lâmpada pegando fogo,
com um cara falando baixo, porque não é costume deles fazer grandes oratórias como os gregos faziam, e sem microfone, no escuro, porque por mais que tem luz, o ambiente não ajuda. Então, na boa, gente, eu acho que a gente às vezes precisa valorizar um pouquinho mais as coisas que a gente vive, porque eu tenho certeza que às vezes as condições fazem com que muita pregação meia boca seja mais fácil de digerir do que umas pregação muito boa que o cara tinha que ter paciência para conseguir absorver nessa época, né? Bom, só sei que a igreja teve essa paciência, né? Aí diz aqui, verso 10, Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e abraçando, disse, não vos perturbeis, que a sua alma nele está. Então, de alguma maneira, ele foi encontrado morto, Paulo foi lá, abraçou ele, e aí o cara estava vivo. Detalhes sobre isso? Não temos, mas tem muitas lendas que os crentes vão criando em cima desse negócio aqui, né? Os caras, nossa, ele deve ter ficado tudo destruído, e aí milagrosamente, eu não sei, às vezes ele permaneceu destruído, o texto só fala que ele acordou, o texto não fala em que condições ele acordou, o texto não entra no caráter do milagre. A única coisa que a gente sabe é que a alegria dos irmãos é que o cara acordou. Você caiu do terceiro andar, alguma coisa ele deve ter machucado, né? Deve ter ralado um tanto. Verso 11. Subindo e partindo o pão e comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. Que agenda essa de Paulo, hein? Então, depois que aconteceu esse negócio, meia-noite, já aconteceu uma tragédia, já está todo mundo cansado, a gente deveria virar e falar assim, ó, vamos encerrar por aqui, vamos cada um para sua casa, o Paulo vai viajar amanhã, e viajar é viajar mesmo, não é de carro, não é de avião, ele vai ter que andar a pé, vai sofrer, né? Mas os irmãos assim, não, já que Deus operou o milagre, então continua aí, Paulo, continua pregando. E ele pregou até a alvorada, então a pregação dele foi até o sol nascer. Então, que pregação boa que deve ter sido essa, né? Para todo mundo suportar. E como eu disse, eles partiram pão. Já que já estava tarde mesmo, já estava tudo ali, vamos continuar comendo. Aí a galera pergunta, de onde vem esse hábito que crente toda vez que reúne come, né? Gente, o nosso Senhor estabeleceu a ceia, né? Então, um dos símbolos máximos aí da nossa expressão de fé é a mesa. É a mesa, é reunidos para comer juntos, né? Então esse negócio de comer é para ser natural. No entanto, não é para comer o tanto que a gente come, né, gente? A gente vê o próprio apóstolo Paulo dando uma bronca, eu falei da igreja de Corinto, né? Dando uma bronca nos corintianos lá, dizendo que eles se reúnem para encher o próprio ventre, ao invés de se reunir para esperar os irmãos e entender o privilégio que é comer juntos, lembrando do que o Senhor fez por nós. Então que a gente possa reavaliar isso daí tudo, né? Verso 12, levaram vivo o jovem e ficaram não pouco consolados. Então a alegria ali na igreja foi muita por ocasião daquilo que aconteceu, por ocasião daquilo que eles experimentaram ali. Aí do verso 13 aqui em diante, fala a respeito da viagem de Paulo, do que acabou acontecendo aí para frente e sobre como eles separam o grupo novamente. Diz aqui, né? Nós, porém, subindo ao navio, navegamos até Assos, onde deveríamos receber a Paulo, porque assim o ordenara, indo ele por terra. E logo que se ajuntou conosco em Assos, o recebemos e fomos a Mitilene. Navegando ali, chegamos ao dia seguinte defronte de Quios, e no outro aportamos a Samos e ficamos em Trogílio, chegamos no dia seguinte a Mileto. Então, mais uma vez, a gente vê que essa viagem que eles estão fazendo juntos, ela envolve diversas ocasiões em que eles se reúnem, se separam, se reúnem, se separam, sempre buscando algum tipo de estratégia aqui, tá? Eu falei para ler até o 15, mas vamos encerrar no 16, que a gente mata um dos tópicos aqui do que está na Bíblia, tá? Diz no verso 16, porque já Paulo tinha determinado passar adiante de Éfeso para não gastar tempo na Ásia. Apressava-se, pois, para estar, se lhe fosse possível, em Jerusalém no dia de Pentecostes. Lembrando que este Pentecostes também é uma referência à festa judaica do Pentecostes. Não tem nada a ver com esse conceito cristão
contemporâneo de Pentecostes, descida do Espírito Santo, nem nada. Gente, Pentecostes não é descida do Espírito Santo. O Espírito Santo é que desceu no dia de Pentecostes. O dia de Pentecostes já existia, tá? É uma das festas judaicas que tinha que ser observado. Então a gente vê que o Paulo aqui trabalha a sua agenda para quê? Para poder estar junto com os irmãos. E a igreja em Jerusalém, meus irmãos, vivia nesses dois mundos sem crise alguma. Eles com certeza participavam da agenda das festas, está tudo na Escritura, não tem nada de errado. E ao mesmo tempo, reunindo a igreja, pregavam o Evangelho. Paulo, quando está com eles, participa disso tudo, quando não está, está tudo certo, fica tranquilo por ali, beleza? Hoje até sobrou um tempinho, mas eu achei melhor não estender mais, porque senão depois fica poucos versículos para a gente terminar na semana que vem. Beleza? Cada vez mais aqui a gente vai ver que agora Paulo está caminhando para essa jornada onde ele vai enfrentar essa oposição a ponto de ser preso e depois ser mandado para Roma. E tudo aquilo que ele vai sentindo, né, no seu coração, no seu espírito, tudo aquilo que ele vai discernindo da parte de Deus, que é a sua vocação, começa a se cumprir de uma maneira prática. Mais uma vez eu quero chamar a atenção, meus irmãos, para isso que muita gente às vezes não presta atenção na vida dos discípulos e por isso entra em crise com relação à sua própria vida. Fica parecendo que quando a gente está andando com Deus, a gente está andando num lugar onde a gente não sabe direito o caminho que nós estamos percorrendo. O caminho, gente, é Jesus, porque Ele mesmo disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O nosso destino nós já sabemos, nós estamos indo para Deus. Agora, todas as outras nuances, não é só a gente que não sabe. Ninguém sabe, nem o apóstolo Paulo, esse homem usado por Deus para escrever metade do Novo Testamento, não sabe. Ele está tateando. Então, quantas vezes a gente viu aqui Paulo querendo ir para um lugar e não podendo, sendo expulso de uma cidade que ele queria ficar e agora não podia mais. Né? Em outro lugar ele está querendo ir e Deus manda um sonho para ele dizendo que não é para ele ir para lá. Né? Ele quer ir para Roma, mas não consegue ir para Roma. Aí quando ele está em Jerusalém, mais para frente aqui, a gente vai ver que ele vai preso, aí ele vai para Roma. Ou seja, quando ele quer ir, ele não consegue. Aí a hora que ele está tentando não ir, é lá que ele vai parar. Então, a jornada de todo cristão é desse jeito, nós estamos tateando. Nós não precisamos ficar preocupados. O que nós temos que nos preocupar? Aquilo que nos foi dado, ou seja, aquilo que está revelado nas Escrituras, os princípios, a vontade de Deus expressa, nós temos que nos apegar a isso. E aplicar isso quando? Em toda a nossa vida. Então, eu estou fazendo faculdade, que Deus seja glorificado nesse tempo. Não, agora eu casei, que Deus seja glorificado nesse tempo. Tive filho, Deus seja glorificado. No meu trabalho, quando eu empreendo, quando eu vou trabalhar para alguém, quando eu estou desempregado. Nós precisamos fazer Deus ser visto em todo o tempo. Não fiquem achando que algum de nós recebeu uma iluminação aí, que o céu abriu, veio aquela voz do Cid Moreira e falou para nós o que tinha que ser feito. A gente sabe o que a gente tem que fazer. A gente tem que viver de maneira coerente com o Evangelho. O restante das coisas, Deus vai falando. E como a gente vai falando no caminho, e como nós mesmos já testemunhamos tantas vezes aqui, se Deus tivesse mostrado para mim a minha vida hoje, quando eu me converti, eu tinha desistido no primeiro dia. Hoje nós estamos numa alegria, nós estamos fazendo uma viagem para Recife, eu, Rafa, o Guilherme daqui, mais o Guilherme da Marília, né? E mais um outro irmão do Sal da Terra. E nós precisamos de 2.000 e tantos reais. Nós já temos uns 500, assim. Falta 2 semanas, tem muito tempo ainda, né? E como é que nós vamos fazer esse negócio? Então, e nós estamos numa alegria, que eu até estava compartilhando com os irmãos, falei assim, não, se não arrumar o dinheiro para ir, nós já vamos. Aí depois lá nós vamos ver como é que faz esse negócio. Tudo isso em favor de quê? Da unidade, reunir igrejas alternativas do Brasil inteiro, vão estar reunidas lá em Recife num congresso. É um esforço? Com certeza, irmão. Mas é um esforço que nós estamos fazendo há muito tempo. Se alguém falasse para mim que eu ia viver desse jeito, eu ia falar, isso é coisa de doido, véio. Isso é coisa de hippie, maluco, que entra num carro e sai sem nem o de comer e nem o combustível. Que é desse jeito que a gente faz. Né? Mas essa é a nossa realidade. Então eu creio que a nossa medida de fé também vai sendo acrescentada. Nós precisamos guardar o nosso coração da ansiedade. Nós precisamos aplicar o nosso coração e aprendermos a confiar em Deus. Eu não estou dizendo também para nego ficar louco, tá? Ficar enfiando os pés pelas mãos e falar, não, Deus vai prover. Deus tem compromisso com aquilo que Ele diz que vai fazer. O restante, não coloque palavras na boca de Deus.
Mas, por exemplo, essa questão dessa viagem, nós cremos que unidade é princípio. E todas as vezes Deus tem nos arrastado mesmo nessa direção. Então nós já estamos conscientes que de tudo, se tudo der errado, nós pagamos a conta. Não sabemos ainda como, às vezes em suaves e longas parcelas, mas nós vamos pagar. E se Deus prover, daqui dia 17, 18, uma semana depois do nosso acampamento, nós vamos estar aqui dando testemunho sobre todas as coisas que a gente experimentou, como já experimentou tanto nesses 20 e tantos anos aí. Então que a gente guarde o nosso coração e a gente se inspire com a jornada desses homens, que estão tateando como nós também estamos tateando. Deus já resolveu tudo, viu, gente? A gente tem que parar de sofrer, guardar o nosso coração mesmo. Já que Deus ganhou, a gente não deveria ficar preocupado, né? A gente deveria dormir mais tranquilamente. Beleza? Vamos orar. Senhor nosso Deus, em nome de Cristo Jesus, obrigado mais uma vez por podermos refletir à luz da sua palavra sobre a jornada destes homens que tanto nos inspiram. Que o Senhor possa trazer ao nosso coração a mesma diligência, o mesmo empenho, o mesmo esforço. Que o Senhor traga no nosso coração a mesma paz que o apóstolo Paulo testemunha, que excede todo o entendimento. Que muitas vezes a gente está procurando na estabilidade financeira, nós estamos procurando na força do nosso braço, mas que na verdade está no Senhor. Nos enche, Senhor Deus, de propósito, de esforço por encontrar o propósito no dia chamado hoje, não ficando nenhum de nós, Pai, sofrendo por aquilo que ainda vai ser, pois nós nem sabemos se esses dias que nós estamos aí ansiosos vão existir, mas o Senhor sabe todas as coisas. Nós queremos viver intensamente a sua vontade no dia chamado hoje, para que o nosso coração possa usufruir de todas as bênçãos que o Senhor já tem nos dado, para que nós possamos crescer em graça, em fé, e nesta caminhada, à medida que vamos amadurecendo, recebermos do Senhor, então, mais entendimento, para que possamos entender um pouco mais a respeito daquilo que são os propósitos do Senhor para a nossa jornada. Em nome de Cristo Jesus, oramos e agradecemos. Amém.